No Planalto Central da Etiópia, erguem-se 11 igrejas, cada uma esculpida em um único bloco gigantesco de pedra. Após quase 2 milênios, a Bíblia Etíope, um dos textos cristãos mais antigos que existem, foi finalmente analisada utilizando inteligência artificial. Passagens ocultas, intocadas por séculos, foram trazidas à luz. O que a análise revelou sobre as palavras de Jesus após a ressurreição surpreendeu estudiosos e teólogos. Essas revelações desafiam crenças antigas sobre a fé e a mensagem que ele deixou para a humanidade. Continue conosco e inscreva-se para descobrir o que a análise revelou. As palavras ocultas de Jesus encontradas na antiga Bíblia Etíope. A Igreja Ortodoxa Etíope possui uma coleção muito antiga e extensa de textos bíblicos. Esta coleção, conhecida como Bíblia Etíope, inclui textos antigos que não são encontrados nas versões ocidentais ou romanas da Bíblia. Esses escritos contêm novos ensinamentos de Jesus após a sua ressurreição, que não foram incluídos nas narrativas bíblicas tradicionais. Monges etíopes dedicaram muitos anos a proteger esses livros especiais. Eles transcreveram meticulosamente cada linha para garantir que nenhuma palavra se perdesse. Para eles, esses escritos eram mais do que simples histórias. Eram as palavras reais de Jesus e valiosas demais para serem esquecidas. Graças à sua dedicação, esses livros secretos resistiram a guerras, invasões e incontáveis anos de mudanças. Em escritos antigos, disse que Jesus continuou a falar mesmo depois de ressuscitar. Ele compartilhou conhecimento secreto, deu conselhos e preparou seus seguidores para o que estava por vir. Um desses escritos é chamado de Livro da Aliança, de grande importância. De acordo com as crenças etíopes, este livro contém as palavras de Jesus proferidas após sua ressurreição, mas antes de sua ascensão ao céu. Ele revela um lado diferente de Jesus, não apenas como um mestre ou profeta, mas como o Rei do céu e da terra, governando divinamente. No Livro da Aliança, Jesus instrui seus seguidores a espalhar o reino de Deus por todo o mundo. Ele enfatiza que isso deve ser feito sem recorrer à violência, à força ou a armas. Em vez disso, destaca a importância de confiar no Espírito Santo para obter força. Jesus ensina que a luta final não é contra os outros, mas contra o próprio ser interior. Ele ressalta que a fé não se baseia em armas físicas ou edifícios, mas está enraizada no amor, na modéstia e na verdade. Ele adverte seus seguidores de que, no futuro, suas palavras podem ser distorcidas e mal utilizadas. As pessoas podem proclamar seu nome em voz alta, mas ignorar seus ensinamentos. Ele prevê que haverá momentos em que as pessoas gritarão seu nome em público, mas não o seguirão verdadeiramente em seus corações. Em vez de se concentrarem em bens materiais, devem lembrar-se de que o verdadeiro templo é a alma. Essas advertências antigas ainda são aplicáveis à sociedade atual. A passagem também aborda os riscos de mentiras serem aceitas como verdade, famílias se dividirem e indivíduos perderem o contato com sua fé interior. Jesus fala sobre um período de trevas em que as pessoas terão dificuldade em ouvir sua verdadeira mensagem. Ele menciona que aqueles que suportam o sofrimento por sua causa, não por meio de declarações verbais ou atos ostensivos, mas por meio de perseverança silenciosa, são verdadeiramente bem-aventurados. Essa afirmação destaca a força interior daqueles que enfrentam desafios, mas permanecem firmes em suas crenças. Transmite uma visão de Jesus, apoiando os indivíduos modestos e negligenciados que silenciosamente suportam o sofrimento enquanto se apegam à sua fé. A Didicália, um valioso texto etíope, oferece conselhos sobre como os verdadeiros seguidores devem conduzir suas vidas. Enfatiza a importância da simplicidade, do jejum, da oração e da humildade. O texto aconselha as pessoas a evitarem a ganância, a corrupção e a influência negativa de líderes desonestos. O texto também enfatiza a importância da honestidade na fé dos fiéis, priorizando a paz e a verdade em detrimento do poder e da riqueza. Esses escritos alertam sobre falsos líderes que podem parecer religiosos, mas prejudicam pessoas vulneráveis.
prevê que alguns líderes religiosos no futuro agirão com santidade, mas se aproveitarão daqueles a quem deveriam ajudar. Jesus adverte seus seguidores a evitarem tais líderes, enfatizando que a verdadeira santidade nasce da bondade, da honestidade e do serviço ao próximo. Os textos etíopes são poderosos porque transmitem uma mensagem que permanece relevante ao longo do tempo. Eles apresentam um Jesus compassivo, que valoriza a sinceridade e a misericórdia acima das aparências. Jesus ensina aos seus seguidores que a verdadeira adoração reside no coração, não em demonstrações externas. Esses escritos inspiram os fiéis a viver com amor, humildade e coragem, mesmo em momentos difíceis. Monges etíopes preservaram esses escritos não em busca de reconhecimento ou poder, mas para proteger a verdade. Eles se viam como guardiões de uma herança espiritual sagrada que poderia ter importância algum dia. Durante séculos, protegeram os ensinamentos de Jesus, transmitindo-os silenciosamente de geração em geração em manuscritos desgastados e feitos à mão. Hoje, estudiosos e historiadores estão estudando escritos antigos que revelam uma forma primitiva de cristianismo que parece ao mesmo tempo familiar e profundamente significativa. Esses textos lembram aos fiéis que a fé não se resume a recordar o passado, mas também a vivenciar os ensinamentos hoje. A mensagem de Jesus, nesses escritos etíopes, carrega os mesmos temas de amor, luz e busca da verdade interior que moldaram os primeiros cristãos. Se esses importantes escritos sobreviveram por 2000 anos, talvez seja porque sua mensagem ainda ressoa nos dias de hoje. Eles mostram que a história de Jesus não terminou no túmulo vazio. Seus ensinamentos continuaram a ser compartilhados. Sua orientação continuou a moldar vidas e seus alertas continuaram a ecoar ao longo da história. A Bíblia etíope é vista como uma fonte profundamente misteriosa e significativa dessa crença. Ela inclui histórias, orações e lições que revelam outro lado de Jesus, não apenas como um Salvador ressuscitado, mas também como um mestre espiritual que continuou a guiar as pessoas rumo à luz e ao amor mesmo após a sua ressurreição. Será que histórias ancestrais que moldaram a fé e a verdade ainda podem ser encontradas na Bíblia etíope, um dos textos sagrados mais antigos do mundo? A Bíblia etíope carrega ensinamentos e um espírito que jamais se apagaram. Por quase 2000 anos, cristãos ao redor do mundo compartilharam a mesma mensagem. Contudo, nas antigas terras altas da Etiópia, textos antigos contam uma história singular de Cristo, cuja voz nunca silenciou. Esses escritos etíopes revelam ensinamentos outrora considerados perdidos, falando sobre uma fé que ainda está por vir. Esses escritos descrevem uma voz que ressurgirá, não de lugares famosos como igrejas ou cidades, mas inesperadamente de desertos, montanhas e até mesmo corações esquecidos. Neles, Jesus fala de um tempo em que sua mensagem seria ouvida novamente, não por meio dos ricos ou poderosos, mas por meio daqueles frequentemente ignorados. Ele disse que seus ensinamentos retornariam por meio dos humildes, dos pobres e até mesmo dos descendentes de escravos. Essa ideia desafia as visões tradicionais da igreja. Sugere que a verdade nem sempre vem de posições de autoridade, mas daqueles que lutam, creem profundamente e vivem em silêncio. As profundas raízes cristãs da Etiópia explicam por que escritos raros e impactantes sobrevivem ali, enquanto desaparecem em outros lugares. A nação abraçou o cristianismo no século IV, muito antes de muitas regiões, mas permaneceu separada de Roma por um longo período. Essa separação permitiu que uma forma singular de cristianismo florescesse na Etiópia. Uma forma mística, espiritual e profundamente pessoal. O cristianismo etíope desenvolveu-se de forma independente, preservando histórias e ensinamentos que se perderam em outras partes do mundo. Esses escritos oferecem mais do que orações e rituais. Neles, Jesus fala sobre anjos, demônios e as profundezas ocultas da alma. Ele ensina que a verdadeira oração é mais do que palavras proferidas. Envolve todo o corpo e espírito. Jesus explica que a oração deve ser sentida através do movimento, da respiração e de momentos de quietude.
A alma deve ser um templo e o coração precisa estar suficientemente silencioso para que as mensagens celestiais ecoem em seu interior. Nesses textos, o silêncio é honrado como uma expressão poderosa, quase uma voz em si mesma. Os antigos escritos etíopes também explicam por que certas mensagens foram excluídas da Bíblia Ocidental. De acordo com esses textos, Roma os rejeitou por 3 razões principais. A primeira foi política. Os primeiros líderes da igreja queriam um livro aprovado com uma mensagem clara que pudessem controlar. Esses escritos, repletos de liberdade e profundidade espiritual, não se encaixavam nesse objetivo. A segunda razão era a natureza mística dos pergaminhos etíopes. Eles descrevem anjos, reinos ocultos e batalhas espirituais. Os teólogos ocidentais os consideravam misteriosos demais, simbólicos e difíceis de interpretar ou administrar. Retratavam uma fé viva e imprevisível que incomodava aqueles no poder. A terceira razão era o medo. Os líderes temiam que, se as pessoas comuns lessem esses ensinamentos, buscariam a Deus por conta própria, sem a autoridade da igreja. As palavras de Jesus nesses textos enfatizam que todos podem se conectar com o divino dentro de si. Ele ensina que o céu não está distante, mas reside na alma daqueles que o ouvem. Essa crença era vista como perigosa para um sistema construído sobre hierarquia. Alguns escritos dizem que Jesus permaneceu na terra por 40 dias após a sua ressurreição. Durante esse período, ele compartilhou conhecimento sagrado sobre o reino invisível, conhecido como os pergaminhos celestiais. Jesus disse: "Os anjos estão sempre perto de nós, guiando silenciosamente nossos passos, enquanto os demônios tentam influenciar nossos pensamentos." Ele ensinou que nossos pensamentos podem nos conduzir à luz ou às trevas, dependendo do caminho que escolhermos seguir. Contudo, também alertou seus seguidores sobre um futuro preocupante. Disse que seus ensinamentos seriam alterados, sua imagem remodelada e até mesmo seu nome usado para fins lucrativos. Quando observamos a frequência com que seu nome é usado hoje em dia para dinheiro, poder ou influência, esses alertas parecem surpreendentemente verdadeiros. Dá a impressão de que ele previu uma época em que a religião se tornaria uma ferramenta de controle em vez de compaixão, e a crença valorizaria as regras acima das pessoas. Ainda assim, os textos etíopes não terminam em desespero, mas em esperança. Eles falam de um Cristo que prometeu que a verdade duraria para sempre. De acordo com esses textos, os ensinamentos de Jesus são como uma semente, oculta, muitas vezes negligenciada, mas sempre presente sob a superfície, pronta para germinar novamente. Nesses escritos, Jesus se descreve como a semente que floresce e a luz que dissipa as trevas. Ele promete seu retorno, não como líder de instituições formais, mas como uma presença que habita o coração de todo buscador sincero. Essa visão de Cristo difere da tradicional que muitos conhecem. Em vez de uma figura distante em vitrais ou grandes catedrais, esse Cristo é encontrado entre os que sofrem, ouvindo as vozes dos marginalizados e compartilhando sua mensagem nos recantos mais silenciosos da sociedade. Ele não pertence a uma única igreja, mas a todos que buscam a verdade. A antiga tradição cristã da Etiópia preservou esse entendimento por gerações. Embora grande parte do mundo possa ter esquecido as palavras ditas há muito tempo, a Etiópia as preservou. Mesmo isolada durante séculos, o país manteve os ensinamentos essenciais: humildade e iluminação, enfatizando a fé em Deus em vez do controle sobre os outros. Talvez a verdadeira mensagem de Cristo sempre tenha sido assim, não no ruído do mundo, mas nos corações tranquilos dos crentes. Em lugares onde as pessoas oram não por reconhecimento, mas para se conectar com o céu. Em corações humildes, onde a fé permanece forte, mesmo quando o mundo se afasta. Se a Etiópia de fato preservou esses ensinamentos perdidos de Cristo, eles podem oferecer reflexões profundas sobre a vida, a morte e o futuro da humanidade. Esses escritos antigos nos convidam a olhar além das crenças convencionais e a ouvir atentamente a voz interior que nos guia.
Eles sugerem que a voz que outrora falava aos perdidos e solitários nos desertos e montanhas ainda sussurra àqueles dispostos a ouvir. Os ensinamentos secretos de Cristo. A antiga Bíblia etíope contém lições profundas desconhecidas para muitos ao redor do mundo. Esses textos sagrados exploram a vida, a morte, a criação e o despertar espiritual. Diferentemente de outros escritos religiosos, eles revelam verdades mais profundas que ressoam com a alma e expandem a mente. Durante séculos, monges etíopes protegeram esses textos, acreditando que eles continham os ensinamentos autênticos de Cristo. De acordo com esses escritos, após sua ressurreição, Jesus ensinou lições especiais a indivíduos escolhidos que não estavam incluídos nos evangelhos tradicionais. Essas lições eram destinadas àqueles que estavam prontos para compreender o significado mais profundo da vida. Os monges viam esses ensinamentos secretos como portadores da mensagem completa de Jesus, focando na transformação espiritual da alma e não apenas nos milagres que ele realizava. Nesses textos antigos, Jesus ensina que a morte não é o fim. Ele compara o corpo a uma roupa que se desgasta, enquanto a alma continua a viver. Quando o corpo morre, a alma retorna ao fogo e à luz de Deus, seu verdadeiro lar. Inicialmente, seus seguidores temiam essa ideia, mas Jesus os tranquilizou. Ele disse-lhes para não temerem a morte, mas sim viverem sem o Espírito. Ele descreveu esse estado como uma morte ambulante, onde o coração bate, mas a alma dorme. Uma pessoa pode parecer viva, mas sentir-se vazia por dentro. Segundo ele, muitos perdem o contato com sua essência espiritual e tentam preencher o vazio com distrações, bens materiais ou orgulho. Esquecem que Deus reside em seus corações, não fora deles. Jesus enfatizou que cada pensamento e emoção carrega um peso espiritual capaz de elevar ou obscurecer a alma. Esses escritos ensinam que a verdadeira fé não se baseia em regras rígidas ou rituais intermináveis, mas sim no despertar do espírito interior. Esse despertar permite que a pessoa se conecte com a fonte de toda a criação, descrita como a luz divina de Deus. A Bíblia etíope apresenta essa conexão interior como o caminho para a paz duradoura e a única via para a verdade divina. Outros textos antigos descrevem dois criadores e um mundo ilusório. Eles explicam que nem tudo que vemos provém da verdadeira fonte. Um Criador fez a verdadeira luz, chamada de Pai de todos, enquanto o outro criou as sombras. Esse ser orgulhoso formou um mundo que parecia atraente, mas que carecia de alma. Buscando controle, ele se declarou o único Deus, ignorando a luz mais brilhante acima. Por causa desse orgulho, o mundo se tornou uma mistura de bem e mal, honestidade e engano. Jesus disse que entrou neste mundo enganoso não apenas para salvar as almas do pecado, mas para despertá-las da ilusão das trevas. Sua missão era lembrar às pessoas que a verdadeira luz de Deus existe em todos os lugares, mesmo nos cantos mais escuros. Segundo esses textos, o objetivo de toda a alma é descobrir essa centelha oculta e devolvê-la ao fogo eterno. Antes de ascender aos céus, Jesus fez uma profecia de acordo com as escrituras etíopes. Ele previu um futuro onde o amor se dissiparia e a fé se tornaria superficial. As pessoas honrariam a Deus exteriormente, mas não sinceramente. O culto se tornaria rotineiro em vez de sincero. Contudo, ele prometeu que seu verdadeiro espírito retornaria durante esse tempo, não em grandes templos ou por meio de líderes poderosos, mas nos corações tranquilos dos humildes e aflitos. Seu espírito alcançaria lugares onde a religião organizada não pode chegar. Os orgulhosos não o sentiriam, mas os honestos e de coração puro o sentiriam profundamente. O reconheceriam não por meio de palavras, mas por uma força que purifica e ilumina o espírito. Esse fogo não destrói o mundo físico, mas queima a falsidade, a arrogância e a mentira. É um chamado para despertar, revelando a verdade à alma. Jesus disse que esse fogo retornaria antes do fim do mundo para despertar as pessoas. Muitos veem isso como uma profecia para a nossa era atual, repleta de ganância, caos e orgulho, mas que ainda anseia por algo genuíno e duradouro.
A mensagem da Bíblia etíope é surpreendentemente relevante hoje. Ela adverte contra a adoração do dinheiro, da fama e do poder como falsos deuses. As pessoas oram em templos, mas ignoram o templo espiritual dentro de seus corações. Contudo, alguns ainda se apegam silenciosamente aos verdadeiros ensinamentos de Cristo. Não buscam fama ou reconhecimento, vivendo em paz, guiados pelo amor e pela verdade. Essas orações e corações pacíficos, sugerem os textos, ajudam a impedir que o mundo caia completamente nas trevas. Esses ensinamentos mostram que o reino de Deus não está distante. Ele existe dentro de cada pessoa. A alma é o verdadeiro templo de Deus. Demonstrar bondade, perdoar os outros e viver com amor desperta a luz divina interior. Seguir o amor e a verdade permite que os indivíduos se tornem parte da chama celestial. A Bíblia etíope oferece uma visão de fé não enraizada no medo ou no controle, mas na liberdade de seguir a luz interior. Sua mensagem é que, apesar da escuridão do mundo, a luz de Deus é eterna e sempre presente, esperando que nos lembremos dela. Os monges que protegeram esses textos por séculos acreditavam estar preservando mais do que escritos antigos. Eles salvaguardaram a mensagem real e poderosa de Cristo, uma mensagem de iluminação, amor e a essência eterna da alma. Se a Etiópia preservou esses ensinamentos secretos, poderia também guardar a história de onde Jesus encontrou paz e não dor na cruz. Essa questão permanece em aberto, incentivando os buscadores a aprofundarem sua pesquisa. Obrigado por assistir. Responderemos a essa pergunta no próximo vídeo. Inscreva-se no canal.